Confissões de Santo Agostinho, parte 16, livro 10º, primeira parte. Que eu te conheça, meu conhecedor, que eu te conheça como sou conhecido. Virtude da minha alma, entra nela e captura, para que a tenhas e possuas, sem mancha nem ruga. Esta é minha esperança, por isso falo e daquela esperança gozo, quando gozo saudavelmente. O resto da vida é tão menos deplorável quanto mais o deploramos, e tanto mais deplorável quanto menos o deploramos. Com efeito, eis que amas a verdade, porque quem a pratica vem à luz. Quero praticá-la diante de ti, em meu coração pela pela confissão, e diante de muitas testemunhas pelos meus escritos. Aliás, mesmo que não quisesse confessar a ti, há algo em mim que te seja encoberto, Senhor, aos meus olhos, aos olhos de quem estão nus os abismos da consciência humana. Esconder-te-ia de mim, não me esconderia de ti. Mas agora que meu lamento da testemunha, que eu desagrado a mim mesmo, tu resplandeces e agradas, e és amado e desejado, para que me envergonhe de mim, e me despreze, e te busque e não agrade nem a mim nem a ti, senão por causa de ti. Pois a ti, Senhor, eu sou manifesto, seja o que for. E já disse qual é o proveito da minha confissão. E não a pronuncio pelos sons e palavras da carne, mas pelas palavras da alma e o clamor do pensamento que teu ouvido conhece. Com efeito, quando sou mau, confessar a ti não é senão desgostar de mim mesmo. Mas quando sou piedoso, confessar a ti nada mais é que não atribuí-lo a mim mesmo, porque tu, Senhor, abençoas o justo, mas antes justificas o ímpio. Minha confissão, portanto, se faz diante de ti, em silêncio e não em silêncio. Silenciosa pelo ruído, mas gritante pelo sentimento. E nada digo de justo aos homens que antes não o tenha ouvido de ti. Ou então, nada de justo ouves de mim que antes não me tenhas dito. Mas então, o que eu tenho a ver com os homens, para que escutem minhas confissões como se devessem curar todos os meus males? Raça curiosa de conhecer a vida alheia, preguiçosa em corrigir a sua, por que querem ouvir de mim quem eu sou, se não querem ouvir de ti quem eles são? E se ouvirem de mim sobre mim mesmo, como saberão que digo a verdade, quando ninguém dentre os homens sabe o que é do homem, senão o espírito do homem que está nele? Mas, se ouvirem de ti sobre eles mesmos, não poderão dizer, o Senhor mente. Com efeito, o que é ouvir de ti sobre si, senão se conhecer? E quem pode conhecer e dizer, é falso, sem mentir? Mas, como a caridade tudo crê, pelo menos entre aqueles que, juntando-os a si, tornam uma coisa só, eu, Senhor, confesso a ti de maneira que os homens também ouçam, ainda que eles não possam demonstrar que confesso a verdade. Mas acreditam em mim aqueles que me prestam ouvidos que a caridade desobstruiu. Tu, porém, meu médico interior, esclarece-me o proveito do que faço,
Com efeito, as confissões de minhas faltas passadas, que perdoastes e encobristes para que eu fosse feliz em ti, que mudas minha alma pela fé e pelo teu sacramento. Tais confissões, quando lidas e ouvidas, despertam o coração para que não durma no desespero e diga, não posso, mas permaneça acordado no amor de tua misericórdia e na doçura de tua graça. Força de todo fraco, que por meio dela se torna consciente de sua fraqueza, e aos bons agrada ouvir as faltas passadas daqueles que já se livraram delas, e não lhes agrada porque são faltas, mas porque já foram e já não são. Mas então, qual o proveito, meu Senhor, a que todo dia minha consciência confessa, confiando mais na esperança de tua misericórdia do que em sua inocência? Qual o proveito, digo, de confessar também por esses escritos aos homens e diante de ti o que eu sou agora e não apenas o que eu fui? De confessar o que eu fui, vi o proveito e já o lembrei, mas muitos desejam conhecer também o que sou agora, neste momento mesmo de minhas confissões. Pessoas que me conhecem e que não me conhecem, que me ouviram falar ou ouviram falar de mim. Mas seus ouvidos não têm acesso ao meu coração, onde eu sou o que sou. Querem então ouvir de mim a confissão do que eu sou por dentro, onde nem os olhos, nem os ouvidos, nem a mente podem enxergar. Mesmo assim, querem acreditar em mim, mas me conhecerão. A caridade que os torna bons lhes diz que não minto quando confesso de mim, e é ela que neles acredita em mim. Mas para qual proveito querem isto? Talvez desejem se congratular comigo quando ouvirem quanto me aproximo de ti pela tua dádiva e rezar por mim, quando ouvirem quanto me atraso pelo meu peso. A esses me mostrarei, porque não é pequeno o proveito, Senhor meu Deus, se obtivermos tua graça pela intercessão de muitas pessoas. E muitos a ti rogarem ao meu favor, que a alma fraterna ame em mim o que ensinas dever ser amado, e compadeça em mim o que ensinas deve ser compadecido. Faça-o a alma fraterna, não a estranha, não as dos filhos dos estrangeiros, cuja boca fala mentiras, e cuja direita é direita de perjúrio. Mas a alma fraterna, que quando me aprova, se alegra por mim, e quando me reprova, se entristece por mim, porque quer me aprove, quer me reprove, gosta de mim. A esses me mostrarei. Respirem pelos meus bens, suspirem pelos meus males. Meus bens são teus feitos e teus dons, meus males, delitos meus e punições tuas. Respirem por aqueles e suspirem por estes. E hinos e choros subam à tua presença de corações fraternos, teus turíbulos. Mas tu, Senhor, deliciado pelo bálsamo de teu santo templo, tem piedade de mim segundo a tua misericórdia, por causa de teu nome, e nunca abandonando o que começaste, leva a termo minhas imperfeições. Nisto está o proveito de minhas confissões, não acerca daquilo que fui, mas daquilo que sou, para que confesse não apenas diante de ti, em secreta exultação com tremor, e em secreto amargor com esperança, mas também aos ouvidos dos crentes filhos dos homens, companheiros do meu gozo e parceiros de minha condição mortal, concidadãos meus e peregrinos comigo. Os que me precederam, os que me seguirão,
e os que me acompanham na vida. Eles são teus servos e meus irmãos, filhos teus que quiseste que fossem meus senhores, porque ordenaste que os servisse, se quisesse viver de ti contigo. E essa tua palavra teria sido insuficiente para mim, se as prescrevestes pela fala, e não a antecipasses também pela ação. Eu a cumpro nas palavras e nos atos, e a cumpro à sombra das tuas almas, porque o perigo seria grande demais, se minha alma não estivesse submetida a ti, à sombra de tuas asas, e minha fraqueza não te fosse conhecida. Sou uma criancinha, mas meu Pai vive para sempre, o meu tutor é capaz. Pois quem me gerou e quem me tutela é o mesmo, tu mesmo és todos os meus bens. Tu, onipotente, que estás comigo desde antes que eu estivesse contigo, mostrarei então àqueles que me ordenaste servir, não aquilo que fui, mas aquilo que já me tornei e aquilo que ainda sou. Mas eu não julgo a mim mesmo, que assim também seja ouvido. Tu, com efeito, me julgas, Senhor, porque ainda que ninguém conheça o homem dentre os homens, senão o espírito do homem que está nele, contudo há algo do homem que nem o espírito do homem que está nele sabe, mas tu, Senhor, que o fizeste, sabes tudo dele. Eu, porém, embora me rebaixe diante de ti e me considere terra e cinza, todavia sei algo de ti, que não sei de mim. Certamente, vemos em espelho e por enigma, não ainda face a face. Por isso, enquanto peregrino longe de ti, estou mais presente a mim mesmo do que a ti. E, no entanto, sei de ti, que não pode ser atingido por nada, mas de mim não sei às quais tentações poderei resistir e a quais não poderei. Mas existe a esperança, porque tu és fiel, de tudo que não deixas, de que tu não deixas que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar, e que junto com a tentação, crias também um meio de sair dela, para que possamos enfrentá-la. Confessarei então o que sei de mim, confessarei também o que não sei de mim, porque o que sei de mim, o sei pela tua iluminação, e o que não sei de mim, não o saberei, até que minhas trevas se tornem como meio-dia no teu rosto. Amo-te, Senhor, não com consciência duvidosa, mas certa. Percutiste meu coração com tua palavra e te amei. Mas também o céu e a terra e todas as coisas que estão neles me dizem de todo lugar que te ame, e não cessam de dizê-lo a todos os homens, para que não tenhas desculpa. Porém, num nível mais profundo, tu terás piedade de quem quiser ter piedade, e será misericordioso com quem quiser ser misericordioso. Sem isso, o céu e a terra falam teus louvores aos surdos. Mas o que amo, quando te amo? Não a forma de um copo, nem a elegância de um ritmo, não a claridade da luz amiga destes meus olhos, não as doces melodias cantadas em todos os tons, não ao cheiro suave de flores, ungüentos e perfumes, não o maná ou o mel, não os membros que recebem os amplexos carnais. Não amo tudo isso, quando amo meu Deus. E, no entanto, amo certa luz e certo som, e certo cheiro e certo alimento e certo amplexo. Quando amo meu Deus, luz,
som, cheiro, alimento, amplexo do meu homem interior, onde brilha minha alma, aquilo que não ocupa um lugar e onde ressoa aquilo que o tempo não consome e onde cheira aquilo que o vento não dissipa e onde se saboreia aquilo que a voracidade não diminui e onde se abraça aquilo que a saciedade não separa. É isso que amo quando amo meu Deus. O que é isso? Perguntei à massa do mundo sobre meu Deus e ela me respondeu: não sou eu, mas ele me fez. Nota de rodapé. Algumas edições colocam essa frase no fim do parágrafo. Aqui sigo a lição do Corpus Christianorum. Fim da nota de rodapé. Perguntei à terra e ela me disse: não sou eu. E tudo o que está nela confessou o mesmo. Perguntei ao mar, aos abismos e aos seres vivos que rastejam e responderam: não somos teu Deus, procura acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram e todos os ares e todos os ares com seus habitantes disseram: Anaximenes errou, não somos Deus. Perguntei ao céu, ao sol, à lua, às estrelas: tampouco somos o Deus que procura. Disseram. E disse a todos eles que rodeavam minha carne por fora: falai-me do meu Deus, porque vós não sois. Dizei-me algo dele. E eles exclamaram com voz poderosa: ele nos fez. Minha intenção era a minha pergunta e a aparência deles era a resposta. Nota de rodapé. Latino, em intenção, né? Foi em intenção a nota de rodapé do latino intentio. Na terminologia augustiana, indica um movimento da vontade, espontâneo ou não, em direção a alguma coisa. Conferir livro 11. Fim da nota de rodapé. Voltei-me então para mim mesmo e perguntei: tu, quem és? E respondi: um homem. E eis que se me apresentam um corpo e uma alma, um exterior, a outra interior. Em qual deles devo procurar, meu Deus? Que já procurei pelos corpos da terra até o céu, até onde pude enviar os mensageiros de meus raios oculares. Mas o interior é melhor. Com efeito, é a ela que se referiam todos os mensageiros corporais, como um supervisor e juiz das respostas do céu e da terra, e de tudo o que está neles, quando diziam: não somos Deus. E ele nos fez. O homem interior conhece isso pela ação do exterior. Eu, o interior, conheci essas coisas. Eu, alma, pelos sentidos do meu corpo. Mas essa aparência não se manifesta para todos que tiverem seus sentidos íntegros? Por que não diz a mesma coisa a todos? Os animais pequenos e grandes a veem, mas não podem perguntar. Com efeito, neles a razão julgadora não governa as mensagens dos sentidos. Os homens podem perguntar para que a realidade invisível de Deus se torne inteligível através das criaturas, mas se submetem às criaturas por amor, e submetidos a elas não podem julgá-las. E estas não respondem senão a quem as interroga como juiz, e não mudam sua voz, isto é, sua aparência, se um apenas as vê e outro, ao vê-las, as interroga. Não se mostra de um modo para um e de outro para outro, e sim, embora se mostrem do mesmo modo para ambos, para um permanecem mudas e ao outro falam. Ou melhor,
Falam para todos, mas só as entendem aqueles que cotejam a voz proveniente de fora com a verdade de dentro. De fato, a verdade me diz: a terra e o céu e todos os corpos não são Deus. A natureza deles diz isso. É uma massa que se oferece à vista, menor na parte do que no todo. Já tu és melhor, falo de ti, alma, porque tu animais a massa de teu corpo porque tu animas a massa de teu corpo e lhe forneces a vida que nenhum corpo fornece ao corpo. Mas teu Deus para ti é a vida da vida. O que amo então, quando amo, meu Deus? Quem é aquele que está acima da cabeça de minha alma? Subirei até ele pela minha própria alma? Ultrapassarei minha faculdade pela qual me junto ao corpo e preencho de vida seu organismo. Não é nessa faculdade que encontro meu Deus. Com efeito, ela se encontra até no cavalo e no jumento, que não compreendem, e é a mesma, porque vivem também seus corpos. Há outra faculdade pela qual não apenas vivifico, mas proporciono o sentido à minha carne, que Deus fez para mim, ordenando aos olhos que não ouçam e aos ouvidos que não vejam, mas àqueles que eu veja por eles, e a estes que eu ouça por eles, e fixando aos outros sentidos singularmente, sedes a função próprias. Essas diferentes ações, porém, eu as realizo neles permanecendo eu, a alma. Ultrapassarei também essa faculdade minha, com efeito. Igualmente a possuem o cavalo e o jumento. Eles também sentem pelo corpo. Ultrapassarei também essa faculdade de minha natureza, então subindo por degraus até aquele que me fez. E eis que chego aos campos e aos amplos palácios da memória, onde se encontram tesouros de inumeráveis imagens de todo tipo de objeto, trazidas pelos sentidos. Lá está guardado também tudo o que imaginamos, aumentando ou diminuindo, ou transformando de qualquer maneira aquilo que foi captado pelos sentidos, ou qualquer outra coisa confiada a eles e neles depositadas, que ainda não tenham sido absorvida e sepultada pelo esquecimento. Quando estou ali, peço que se apresente o que procuro, e algumas coisas aparecem imediatamente. Outras são buscadas por mais tempo e emergem como de repositórios mais ocultos. Outras irrompem em bandos e, enquanto se pede e busca outra coisa, se interpõem como se dissessem: por acaso somos nós? E eu as afasto com a mão de meu coração da frente de minha lembrança, até que o que eu quero se desanuvie e venha à minha presença de um lugar escondido. Outras surgem facilmente em séries ordenadas segundo as chamo. As anteriores cedem ao passo as seguintes, e ao cedê-lo são conduzidas ao lugar de onde voltarão a se apresentar quando eu quiser. Isso acontece quando narro algo de cor. Ali se encontram conservadas distintamente, segundo os gêneros, as sensações que entraram cada uma pela respectiva porta, a luz e todas as formas e cores pelos olhos, toda espécie de som pelos ouvidos e todos os cheiros pela porta das narinas, todos os sabores pela porta da boca. Mas aquilo que é duro, que é mole, quente ou frio, liso ou áspero, pesado ou leve, tanto exterior como interior ao corpo, entra pelo sentido do corpo inteiro. Tudo isso é acolhido no grande abrigo da memória.
em não sei que dobra secreta e inefável, para ser retomado quando for necessário e trazido de volta. E todas as sensações, cada uma pela respectiva porta, entram nela e são depositadas nela. Não entram elas mesmas, contudo, mas as imagens das sensações das coisas ficam ali à disposição do pensamento de quem as relembra. E essas imagens, quem poderia dizer como se formam? Ainda que seja evidente por quais sentidos são captadas e depositadas ali dentro. Pois mesmo quando estou na escuridão e no silêncio, produzo cores em minha memória, se quiser, e distingo o branco do preto, e qualquer outra cor que queira, e os sons não se intrometem perturbando o exame daquilo que foi escolhido pelos olhos. Muito embora eles também estejam lá, mas como que latentes em outro recanto. Com efeito, posso chamá-los também, se me agradar, e logo se apresentam, e com língua inerte e garganta calada, com língua calada, canto quanto quiser, e as imagens das cores, não menos presentes, não se intrometem e não me intrometem, enquanto trago de volta outro tesouro que entrou pelos ouvidos. Assim recordo como quero o restante, que é recolhido e introduzido pelos outros sentidos, e distingo o aroma dos lírios e das violetas sem precisar cheirar, e prefiro o mel ao mosto, o liso ao áspero, sem nada saborear e apalpar no momento, mas lembrando. Faço isso internamente no enorme palácio de minha memória. Nela estão à disposição o céu, a terra juntos, com tudo aquilo que pude sentir neles, com exceção do que esqueci. Lá eu mesmo me encontro e me lembro o que fiz quando, onde e de que maneira, e o que senti enquanto fazia. Lá está tudo aquilo que lembro ter experimentado ou acreditado. Daquela mesma abundância retiro outras e outras imagens de coisas que experimentei ou que acreditei na base daquilo de que tinha experiência, e as associo a fatos do passado, e inclusive imagino a partir delas ações, acontecimentos e esperanças futuras, e reflito sobre tudo isso como se estivesse de novo à mão. Farei isso e aquilo, digo em mim mesmo, naquela grande dobra de minha alma repleta de tantas e tantas imagens. Isto ou aquilo acontece. Oh, se ocorresse isto ou aquilo, Deus não queira isto ou aquilo, digo em mim mesmo. E quando o digo, então ao meu alcance as imagens de tudo o que digo, saídas do mesmo tesouro da memória, e não diria nada se não estivesse. É grande essa faculdade da memória, sobremaneira grande, meu Deus, aposento amplo e infinito. Quem poderia alcançar seu fundo? E essa faculdade é da minha alma, pertence à minha natureza, mas nem eu posso abarcar tudo o que eu sou. Logo, a alma é estreita demais para conter a si mesma. Mas onde poderia estar aquilo que não cabe em si mesmo? Fora de si mesmo? E não em si mesmo, por acaso? Como então não cabe? Grande admiração surge em mim por causa disso. A estupefação me arrebata. E os homens vão admirar a altura das montanhas, as ondas ingentes do mar, as quedas enormes dos rios, a amplidão do oceano, as órbitas das estrelas, mas se esquecem de si mesmos e não se admiram de que tudo isso que acabei de dizer eu não o via com os olhos, e no entanto não o teria dito se montanhas e ondas e rios e estrelas, que vi
e o oceano no qual, acredito, não os visse interiormente em minha memória, tão grandes em dimensão, como se os visse lá fora. Contudo, não os absorvi ao vê-los, quando os vi pelos olhos. Nem estão dentro de mim eles mesmos, e sim as imagens deles, e sei por qual sentido corporal foram gravadas em mim. Mas não apenas elas estão guardadas neste enorme receptáculo de minha memória. Lá está também como um lugar mais interno que não é um lugar. Tudo o que aprendi e ainda não esqueci sobre as disciplinas liberais. E delas não carrego as imagens, mas as próprias coisas. Com efeito, o que é a gramática? O que é a arte dialética? Quantos são os gêneros de argumentação? Tudo o que sei disso está em minha memória, não como se, retendo a imagem, eu deixasse seu objeto fora de mim, ou como se ela soasse e desaparecesse, à maneira de um som que imprime seu rastro nos ouvidos, e quando lembrado, é como se soasse, embora já não soe, ou como um cheiro que, enquanto passa e se dissolve no vento, alcança o olfato e daí leva para a memória sua imagem, que retomamos ao recordá-lo. Ou como a comida que certamente já não tem sabor no estômago, todavia é como se o tivesse na memória. Ou como algo que é sentido no contato do corpo e que, mesmo separado de nós, é imaginado pela memória. De fato, essas coisas não penetram nela, mas apenas suas imagens são captadas com maravilhosa presteza e colocadas em escaninhos maravilhosos, de onde maravilhosamente reaparecem, quando lembradas. Porém, quando ouço que os gêneros de argumentação são 3, se é o que é e como é, retenho as imagens dos sons, de que essas palavras são feitas, e sei que eles atravessaram o ar ruidosamente e agora já não existem. Mas as coisas que eram significadas por aqueles sons, não as recebi com os sentidos do corpo e não as vi em lugar nenhum, a não ser em minha alma. Guardei na memória, não suas imagens, mas elas mesmas. Que elas digam por onde penetraram em mim, se puderem. Com efeito, percorro todas as portas de minha carne e não encontro por onde poderiam entrar. Os olhos dizem, se estiverem em cor, nós as anunciamos. Os ouvidos dizem, se ressoarem, são registradas por nós. As narinas dizem, se cheiram, por nós são transmitidas. Diz também o gosto. Se não for um sabor, não o pergunte a mim. O tato diz, se não for corpóreo, não o apalpei. Se não o apalpei, não o assinalei. De onde e por onde entraram elas na minha memória? Não sei como, de fato. Quando as aprendi, não acreditei no coração de outro. E sim, as reconheci no meu, e as aprovei como verdadeiras, e as confiei a ele, como se voltasse a depositá-las no lugar de onde poderia retirá-las quando quisesse. Logo estavam ali mesmo antes que eu as aprendesse, mas não estavam na memória. Onde então? E por quê? Quando foram ditas? As reconheci e disse, assim é verdade. Senão, porque já estavam na memória, mas tão remotas e ocultas como em cavidades mais profundas que, se não fossem desenterradas pelo estímulo de alguém, eu não pudesse pensá-las? Descobrimos quanto a isso
que aprender algo de que não recebemos imagens pelos sentidos, mas que discernimos anteriormente sem imagens, assim como é por ele mesmo. Aprender isso não é senão, por assim dizer, recolher, cogitando, aquilo que a memória já continha espalhado e desordenado, e ao percebê-lo prestar atenção a ele, como se aquilo que antes, disperso e esquecido, ficava latente, o colocássemos ao alcance da mão na própria memória, de maneira que se apresente facilmente à nossa intenção, já familiarizada com ele. E como minha memória manipula dessa forma muitos conteúdos que já foram encontrados e, como disse, colocados ao alcance, dizemos que ela aprendeu e conhece. Mas se eu deixar de lembrá-los regularmente, por curtos intervalos de tempo, eles voltam a afundar e se escondem em nichos mais distantes, e é preciso excogitá-lo ou escogitá-lo mais uma vez a partir dali. Porque de fato eles não têm outro lugar, como se fossem novidades, e de novo reuni-los para que possam ser reconhecidos, ou seja, quase resgatá-los de certa dispersão. E é por isso que falamos em cogitar. Com efeito, cogito é frequentativo de cogo, reunir, como agito, agitar. O de ágo, mexer, e fáclito, fazer frequentemente. De fácil, fazer. A mente, porém, reivindicou essa palavra especificamente para si, a maneira de recolher, não em qualquer lugar, mas apenas na mente. É dito com propriedade, cogitar. A memória contém também os princípios e as leis inumeráveis dos números e das medidas, e nenhum deles foi impresso por sentidos corporais, porque não tem cor nem som, não cheiram, não tem sabor, não tem palpáveis, não são palpáveis. Ouvi o som das palavras pelas quais são significados quando se fala deles, mas as palavras são uma coisa, eles são outra. Com efeito, as palavras são diferentes em grego e em latim. Eles não são nem gregos, nem latinos, nem outro gênero de língua. Vi linhas finíssimas traçadas por artistas, como fios de aranha. Mas aquelas linhas são outras, não são imagens das que os olhos carnais me mostram. As conhece quem as reconhece interiormente, sem pensar em um corpo qualquer. Também percebi por todos os sentidos do corpo os números de tudo o que numeramos. Mas aqueles outros pelos quais numeramos não são imagens destes, e é por isso que eles são verdadeiramente. Ria de mim quem não entende quando digo isso, eu terei dó de quem ri. Todas essas coisas as guardo na memória, e a maneira como aprendi guardo-a na memória. Muitas coisas absolutamente falsas que foram ditas contra elas, as ouvi e também as guardo na memória, porque ainda que sejam falsas, lembrar-me delas não é fácil, não é falso. Distingui aquelas verdades das falsidades ditas contra elas. E isso também lembro. Uma coisa é perceber que faço essa distinção agora. Outra é lembrar que a fiz outras vezes, sempre que refletia sobre elas. Lembro, portanto, que muitas vezes as percebi interiormente, e aquilo que distingo e percebo agora, o deposito na memória, para lembrar mais tarde que o percebi agora. Logo, lembro também que lembro, de maneira que mais tarde, se lembrar do que pude guardar agora na memória, ainda o lembrarei graças à faculdade da memória.
A mesma memória contém também as afecções de minha mente, não da maneira como a mente as possui quando as experimenta, mas de uma forma muito diferente, como é próprio da faculdade da memória. De fato, lembro que fui alegre sem ficar alegre, e me recordo da minha tristeza passada sem ficar triste, e sem medo rememoro que certa vez tive medo, e estou ciente sem desejo do meu desejo antigo. Às vezes, se dá até o contrário. Relembro alegre minha tristeza extinta, triste a alegria. Isso não é de admirar quando se trata do corpo. Com efeito, uma coisa é a mente, outra o corpo. Assim, não admira que eu lembre com prazer uma dor corporal que passou. Nesse caso, porém, sendo mente a própria memória, pois quando confiamos algo à memória de alguém para que o guarde, dizemos: atenção, tenha isso em mente. E quando o esquecemos, dizemos: não me vem à mente. E me fugiu à mente, chamando de mente a própria memória. Então, como é que, quando lembro alegre minha tristeza passada, a mente abriga a alegria e a memória, a tristeza, mas a mente está alegre porque nela está a alegria, enquanto a memória, embora nela esteja a tristeza, não está triste? Por acaso ela não pertence à mente? Quem diria isso? Realmente, então, a memória é como um estômago da mente. A alegria, a tristeza, como alimentos doces e amargos, quando são enviados à memória, podem ser depositados ali, como dentro de um ventre, mas não podem conservar o sabor. Assemelhar essas duas operações é risível, contudo, não são de todo dessemelhantes. Mas eis que, quando digo que as perturbações da alma são 4, desejo, alegria, medo e tristeza, tiro isso da memória. E qualquer coisa que eu possa argumentar a respeito delas, dividindo-as em espécies singulares, cada uma segundo o seu gênero, e definindo-as, é lá que encontro o que dizer, e é de lá que o trago. Contudo, não sou conturbado por nenhuma daquelas perturbações, quando as evoco relembrando-as, e antes de ser evocadas e trazidas de volta, já estavam lá. É por isso que, graças à lembrança, pude regurgitá-las. Pode ser, portanto, que como o alimento retorna do ventre na ruminação, assim esses conteúdos retornem da memória na lembrança. Por que então quem argumenta, isto é, quem lembra, não sente na boca do pensamento a doçura da alegria ou a amargura da tristeza? Talvez a comparação seja dessemelhante nisso, porque não ser semelhante em tudo? Com efeito, eu pulei uma nota de rodapé, tá? Quando falou sobre as perturbações da alma, que são 4. Desejo, alegria, medo e tristeza. Então vamos lá, nota de rodapé. Divisão tradicional, talvez de origem estoica. Conferir Cícero, De Finibus. 3, 35. E Tusculanae. 4, 2. Fim da nota de rodapé. Com efeito, quem faltaria voluntariamente desses assuntos, se cada vez que nomeássemos a tristeza ou o modo que fôssemos obrigados a nos entristecer e temer? Não faríamos dele, contudo, não falaríamos deles, contudo, se não encontrássemos na memória não apenas o som dos nomes, mas também as noções das próprias coisas que não recebemos de nenhuma janela da carne.
mas que a própria mente, sentindo-as pela experiência de suas paixões, as confiou à memória. Ou esta as abrigava mesmo que ninguém lhes tivesse confiado. Mas, se isso acontece por imagens ou não, quem poderia dizê-lo facilmente? De fato, nomeio uma pedra, nomeio o sol, quando as próprias coisas não estão presentes aos meus sentidos. Sem dúvida, as imagens deles estão disponíveis na memória. Nomeio a dor do corpo, e ela não está presente quando nada dói. Mas, se não estivesse presente a imagem dela em minha memória, não saberia o que digo, e argumentando não a distinguiria do prazer. Nomeio a saúde do corpo quando meu corpo é saudável. Ela está presente para mim. Mas se a imagem dela não estivesse também em minha memória, de maneira alguma lembraria o que significa o som daquele nome. E os doentes não entenderiam o que se está dizendo quando a saúde é nomeada, se não guardassem a mesma imagem pela faculdade da memória, embora a própria coisa esteja ausente no corpo. Nomeio os números pelos quais numeramos, eis que estão em minha memória, não as imagens deles, mas eles mesmos. Nomeio a imagem do sol, e ela está em minha memória, não porém a imagem de sua imagem, mas a própria imagem é que lembro. Ela mesma está à disposição para quem a lembre. Nomeio a memória e sei o que nomeio. E onde o sei, senão na própria memória? Porventura ela também estaria em si mesma por imagem e não por ela mesma? Mas o quê? Quando nomeio o esquecimento e imediatamente reconheço o que nomeio, como poderia reconhecê-lo se não me lembrasse dele? Não estou falando do som de seu nome, mas da coisa significada. Se a tivesse esquecido, não seria capaz de reconhecer a que corresponde aquele som. Logo, quando lembro a memória, ela está disponível por si mesma na própria memória. Mas, quando lembro o esquecimento, ao mesmo tempo estão à disposição a memória e o esquecimento. A memória pela qual lembro e o esquecimento, que é o que lembro. Mas o que é o esquecimento senão a privação da memória? De que maneira, então, está presente para que o lembre, se quando está presente não posso lembrar? Mas se o que lembramos e conversamos na memória, e se de maneira alguma poderíamos reconhecer o que é significado ouvindo seu nome, se não falássemos o esquecimento, a memória então conserva o esquecimento. Logo está presente para que não esqueçamos aquilo que nos faz esquecer quando está presente. Deveríamos entender, por isso, que o esquecimento não está na memória por si mesmo quando o lembramos, mas pela sua imagem, porque se estivesse presente por si mesmo, faria com que não nos lembrássemos, mas ao contrário, esquecêssemos. Quem finalmente poderá indagar isso? Quem compreenderá como ele é? Eu certamente, Senhor, trabalho nisso e trabalho em mim mesmo. Tornei-me para mim uma terra de muita dificuldade e suor. Pois agora não estão explorando as regiões do céu. Não estamos explorando as regiões do céu, medindo a distância entre as estrelas ou investigando o baricentro terrestre. Sou eu quem lembra, eu, a mente. Nota de rodapé. 39. Perdão. Ninguém olha o que está diante dos pés, mas exploramos as regiões do céu, citado 2 vezes por Cícero, na República,
1:30, como verso da Ifigênia de Ênio, em A Divinação 2:12, como sentença de Demócrito. Fim da nota de rodapé. Não surpreende tanto que esteja longe de mim algo que eu não sou, mas o que há de mais próximo de mim do que eu mesmo. E eis que a faculdade de minha memória não é compreendida por mim, embora eu nem pudesse nomear a mim mesmo sem ela. Com efeito, o que poderia dizer, se é certo para mim que eu lembro o esquecimento? Direi por acaso que não está em minha memória algo que lembro? Direi que o esquecimento está em minha memória justamente por isso, para que não esqueça? Ambas as alternativas são o cúmulo do absurdo. Mas quanto à terceira? Como poderia dizer que minha memória guarda a imagem do esquecimento, não o próprio esquecimento, quando me lembro dele? Como diria isso, se para que a imagem de alguma coisa que imprima na memória é necessário antes que a própria coisa esteja presente, para que a imagem dela possa se imprimir? De fato é assim que lembro Cartago. Assim todos os lugares que visitei. Assim os rostos dos homens que vi e as mensagens dos outros sentidos. Assim a saúde e a dor do meu corpo. Quando essas coisas estavam à mão, a memória captou as imagens delas, que percebi quando estavam presentes e trago de volta à mente quando as relembro ausentes. Se, portanto, o esquecimento é conservado na memória pela sua imagem, e não em si mesmo, ele necessariamente esteve presente para que sua imagem fosse captada. Mas como estaria presente? E como sua imagem se inscreveria na memória, se o esquecimento apaga com sua presença até aquilo que encontra já impresso? E, no entanto, seja como for, ainda que de maneira incompreensível e inexplicável, tenho certeza que lembro o próprio esquecimento, que encobre aquilo que lembramos. Grande faculdade é a memória, meu Deus, algo assustador, multiplicidade profunda e infinita. É isso? E isso é a mente? Isso sou eu. O que sou então, meu Deus? Qual é a minha natureza? Vida variada, multiforme, de caudalosa intensidade, imensidade. Eis que minha memória, por campos e antros e cavernas incontáveis e incontavelmente cheios de gêneros incontáveis das coisas, seja por imagens, no caso de todos os corpos, seja por presença, no caso das disciplinas, seja por algum tipo de noção ou notação, no caso das afecções da mente, que a memória conserva mesmo quando a mente não a sofre, ainda que esteja na mente tudo o que está na memória. Por tudo isso, eu vago e circulo aqui e ali, penetro quanto posso e nunca encontro fim. Tamanha faculdade é a memória, e tamanha faculdade de vida está no homem que vive imortalmente. Ultrapassarei até a minha faculdade que chamam memória. Irei além para buscar a ti, doce luz. O que me dizes? Eis que ascendo a ti, que permaneces acima de mim, passando pela minha mente, ultrapassarei até a minha faculdade que chamam memória, querendo te alcançar por onde possa ser alcançado e o me unir a ti por onde é possível se unir a ti. Com efeito, até o gado e os pássaros têm memória, ou não voltariam aos estábulos e aos ninhos, nem se acostumariam a muitas outras coisas, pois não poderiam se acostumar a nada, a não ser pela memória.
logo ultrapassarei até a memória para alcançar aquele que me distinguiu dos quadrúpedes e me fez mais sábio que os pássaros do céu. Ultrapassarei até a memória, mas para te encontrar, onde verdadeiro bem, suavidade segura, para te encontrar, onde? Se te encontro além da montanha, sou imemore de ti. E como te encontrarei, se não me lembrar de ti? Uma mulher perdeu uma dracma e a procurava com uma lanterna. Se não se lembrasse dela, não a encontraria, pois como saberia que era a mesma ao encontrá-la, se não lembrasse dela? Lembro de ter buscado e encontrado muitas coisas perdidas, por isso sei que quando procurava por uma delas e me dizia, por acaso é esta? Seria por acaso aquela? Logo respondia, não é, até que me oferecessem o que procurava. Qualquer que fosse, se não me lembrasse dela, não a encontraria, mesmo que mal oferecessem, porque não a reconheceria. Sempre acontece assim, quando buscamos e procuramos algo perdido. Todavia, se algo some dos olhos, mas não da memória, como um corpo visível qualquer, permanece interiormente uma imagem dele e procuramos até sua visão nos seja devolvida. E, quando é encontrado, o reconhecemos pela imagem que temos interiormente. E não diríamos que encontramos o que sumiu, se não o reconhecêssemos. E não poderíamos reconhecê-lo, se não o lembrássemos. Ele sumiu, sim, dos olhos, mas permaneceu na memória. E quando a própria memória pede algo, quando esquecemos e procuramos lembrar, onde procuramos, senão na própria memória? Nela, se nos é oferecida uma coisa por outra, a rejeitamos, até que apareça o que procurávamos. E quando aparece, dizemos, é isso! Não diríamos assim se não o reconhecêssemos, nem o reconheceríamos se não o lembrássemos. Sem dúvida, portanto, o esquecêramos. Mas será que ele não aparecera totalmente, mas, por uma parte, que permanece? Procurávamos outra, porque a memória sentia que não lembrava o conjunto do que costumava lembrar. Em conjunto, em um hábito, em conjunto. E como que claudicante pela mutilação de um hábito, reclamava que lhe fosse devolvido o que faltava? Como quando enxergamos com os olhos um homem conhecido, ou pensamos nele e procuramos seu nome que esquecemos, e qualquer outro que se apresente não se ajusta, porque não costumamos pensar nele com aquele nome. Portanto, o rejeitamos, até que surja aquele com que a noção que está acostumada a aparecer junto com ele esteja satisfatoriamente de acordo. E de onde surge se não da própria memória? Porque mesmo quando o reconhecemos, graças à sugestão de alguém, surge daí. Pois não acreditamos no que é dito como uma novidade, mas o confirmamos porque o lembramos. Se ao contrário, estivesse de todo apagado da mente, não o libraríamos mesmo que fosse sugerido. Não esquecemos ainda inteiramente aquilo que lembramos ter esquecido. De fato, nem poderíamos procurar o que perdemos, se o tivéssemos esquecido inteiramente. Mas então, de que maneira te procuro, Senhor? De fato, quando te procuro, meu Deus, procuro a vida feliz. Procurar-te-ei para que viva a minha alma, pois meu corpo vive por minha alma, e minha alma vive por ti. De que maneira então procuro a vida feliz? Não a possuo até dizer, basta, está lá.
Mas para tanto é preciso que diga de que maneira a procuro, se pela lembrança, como se a tivesse esquecido, e esquecida ainda possuísse, ou pelo desejo de aprender algo desconhecido, porque nunca o conheci, ou porque o esqueci, tanto que nem lembro que o esqueci. A vida feliz não é aquela que todos querem e que não há absolutamente ninguém que não queira. Onde a conheceram, se a querem tanto? Onde a viram para amá-la? É evidente que a conhecemos de alguma maneira, e há uma maneira pela qual quem a conhece já é feliz. E há outros que são felizes na esperança. Estes a conhecem em um grau inferior àqueles que já são felizes de fato. Todavia são melhores do que aqueles que não a conhecem nem de fato, nem na esperança. Mas até estes, se não a conhecem de alguma forma, não quereriam tanto ser felizes. E eles querem. Isso é certíssimo. Não sei de que maneira a aprenderam, e por isso a conhecem, por não sei que noção. Que eu me esforço para entender se está na memória, porque se está ali já fomos felizes alguma vez. Cada um singularmente ou todos naquele homem que primeiro pecou, e no qual também todos morremos, e do qual todos nascemos infelizes. Isso não me pergunto agora. Pergunto-me se a vida feliz está na memória. Com efeito, não a amaríamos se não a conhecêssemos. Ouvimos seu nome e todos confessamos desejar a própria coisa. De fato, não é o som que nos agrada. Pois se um grego o ouve em latim, não lhe agrada, porque não sabe o que foi dito. Mas nós nos agrada. Assim como a ele, se ouvisse o mesmo em grego, porque não é nem grega nem latina a própria coisa, que os gregos e os latinos e os homens de outras línguas desejam conseguir. Todas a conhecem, portanto, e se fosse possível perguntar a todos, em uma única língua, se querem ser felizes, sem nenhuma hesitação responderiam que querem. E isso não aconteceria se a própria coisa a que o nome se refere não estivesse na memória deles. Porventura me lembro dela como da Cartago que vi? Não. A vida feliz não se vê pelos olhos, porque não é um corpo. Porventura, tal como lembramos os inúmeros, como lembramos os números? Não. Quem tem noção destes não deseja ainda consegui-los. Da vida feliz, ao contrário, temos a noção, e por isso amamos, mas ainda queremos consegui-la para sermos felizes. Porventura, tal como lembramos a eloquência? Não, porque, embora também neste caso, ouvindo o nome, lembremos a própria coisa, e muitos, não sendo ainda eloquentes, desejam sê-lo, de onde se depreende que a noção está neles. Todavia, pelos sentidos do corpo, perceberam outros sendo eloquentes, gostaram e desejaram ser assim, muito embora não tenham gostado senão por uma noção interior, e não teriam desejado ser assim se não gostassem. Mas a vida feliz não a experimentamos em outros, com algum sentido no corpo. Porventura, tal como lembramos o regozijo? Talvez. Com efeito, lembro meu regozijo, mesmo quando triste, assim como lembro a vida feliz sendo infeliz. E com nenhum sentido do corpo vi ou ouvi, ou cheirei ou gostei, ou toquei meu prazer, mas o experimentei em minha mente, quando estive alegre, e fixei a noção dele em minha memória.
para que pudesse lembrá-lo, às vezes com repugnância, às vezes com nostalgia, dependendo da diversidade dos objetos dos quais lembro ter gozado. Pois me enchi de regozijo também por coisas torpes, que agora na lembrança detesto e execro, e às vezes por coisas boas e honestas, que ao relembrar desejo, ainda que não estejam mais aí. E por isso relembro tristemente o regozijo passado. Onde e quando então experimentei minha vida feliz para lembrá-la, amá-la e desejá-la? E não apenas eu ou poucos, mas absolutamente todos querem ser felizes. Se não tivéssemos certa noção disso, não o desejaríamos com uma vontade tão firme. Mas o que é isto? Se perguntar a dois homens se querem ser soldados, pode acontecer que um responda que quer, o outro que não quer. Mas se perguntar se eles querem ser felizes, ambos imediatamente, sem hesitação, dirão que querem. E este não quer ser soldado, e o outro não quer deixar de sê-lo, senão para serem felizes. Talvez seja porque um se regozija com isso, outro com aquilo. Por isso todos os homens concordam em querer ser felizes, como concordariam se interrogados em querer se regozijar, e chamam esse gozo de vida feliz. E embora uns o procurem aqui e outros ali, mesmo assim, aquilo que todos desejam alcançar é único: regozijo. E como esta é uma coisa que ninguém pode dizer que não ter experimentado, a encontra na memória e a reconhece quando ouve a palavra vida feliz. Longe, Senhor, longe do coração do teu servo que confessa a ti. Longe me julgar feliz por qualquer gozo que porventura eu goze. Há um gozo com efeito que não é concedido aos ímpios, mas àqueles que cultuam desinteressadamente, cujo gozo tu mesmo és. Essa é a vida feliz. Regozijar-te em ti, de ti, por causa de ti. É essa e não outra. Quem pensa que seja outra, busca outro gozo e não o verdadeiro. Contudo, a sua vontade não renuncia a uma imagem qualquer de gozo. Não é certo, portanto, dizer que todos querem ser felizes. Porque quem não quer o gozo de ti, que é a única vida feliz, não quer realmente uma vida feliz. Ou talvez todos queiram, mas como a carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne, de sorte que não fazem o que querem, esbarram naquilo que conseguem e se contentam com ele, porque aquilo que não conseguem não querem o suficiente para consegui-lo. De fato, pergunto a todos se preferem gozar de uma verdade ou de uma falsidade. Tanto não hesitam em dizer que preferem a verdade, quanto hesitam em dizer que querem ser felizes. Sem dúvida, a vida feliz é o gozo da verdade. Esse é de fato o gozo de ti, que és a verdade. Deus, minha luz, salvação de minha face, meu Deus! Essa vida feliz todos a querem. Essa vida, a única que é feliz, todos a querem. Todos querem o gozo da verdade. Tenho experiência de muitos que querem enganar, mas ninguém que queira ser enganado. Onde então conheceram essa vida feliz, senão onde conheceram também a verdade? Com efeito, a amam também,
porque não querem se enganar e se amam a vida feliz, que nada é senão o prazer da verdade, certamente amam também a verdade e não a amariam se alguma noção dela não estivesse na memória deles. Por que então não gozam dela? Por que não são felizes? Porque estão ocupados mais intensamente em outras coisas que os tornam mais miseráveis do que os torna felizes aquilo que lembram debilmente. De fato, ainda há um pouco de luz nos homens. Que andem, para que as trevas não os engulam. Continua no próximo capítulo. Deixem o like se gostou e compartilhe o vídeo. Obrigado pela presença. Deus vos abençoe.